Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tom. Então nessa sequência de aulas aqui do curso de vocalização de poemas, eu estou trabalhando com vocês, né? Na aula anterior, a aula 6, nós fizemos um apanhado geral daquilo que o professor Jamerson já vinha trabalhando nas aulas anteriores, por isso eu sugiro que vocês vejam as aulas anteriores, porque isso contribui muito para essa sequência do curso, né? A gente trabalhou um apanhado geral sobre os tipos de vocalização, né? Então, relembrando para vocês, né? A vocalização branca, a vocalização recitatória, a vocalização performática, que pode ser figurativa, pode ser livre, né? E os aspectos das vocalizações, que é a cursiva e a cortada, né? Que podem estar em todas as outras vocalizações, né? Então, o que eu vou trabalhar com vocês hoje? Essa aula é uma aula para ilustrar um pouco sobre essas vocalizações a partir de vídeos que estão no nosso canal do Corpo de Voz, né? Então, se você está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Existem mais de 150 vídeos lá de uma série de poetas do Brasil inteiro que contribuíram com o projeto Corpo Quarentena, fazendo as suas vocalizações, as suas leituras, gravando e nos enviando os vídeos, né? Então eu vou trabalhar com 3 vídeos deste nosso canal, para que a gente possa entender um pouco sobre vocalização mista. O que parece um novo conceito, parece que a gente está criando uma série de conceitos. Então, lembrando aquilo que eu disse na outra aula, o meu momento aqui com vocês é um momento de mostrar como é que esse conjunto de experiências que nós tivemos com o Grupo Corpo de Voz ao longo de todos esses anos, como é que essas experiências elas nos permitiram gerar alguns conceitos para que a gente possa entender melhor esse processo da vocalização de poemas, né? Lembrando que eu disse para vocês, né, como é importante a vocalização de poemas para uma eficácia, né, para melhorar as estratégias interpretativas, né? Então é um recurso pedagógico, inclusive muito interessante, né, para professores trabalharem em sala de aula. Então, o que nós vamos fazer? Como os conceitos não são rígidos, não é com isso que a gente está preocupando. Se você primeiro, eu vou fazer uma vocalização performática figurativa, então eu tenho que fazer assim. Não, você vai entrar em contato com o poema e dessa sua leitura, repetidas leituras do poema, você vai começar a perceber alguns elementos que a própria estrutura e tema do poema vão te apresentar e como é que você se relaciona com isso. Como é que esse sujeito, que é um sujeito que está no mundo, é um sujeito que tem as suas experiências com a linguagem poética, com a linguagem cotidiana, como é que você vai se relacionar com aquele poema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui 3 vídeos do nosso canal, onde os próprios autores dos poemas vocalizaram também as suas produções, certo? E aí nós vamos falar sobre esse conceito da vocalização mista para que vocês possam entender que os conceitos não estão fechados, não são estruturas fechadas, não é isso que nós desejamos ao apresentar para vocês essa tipologia, né? Nós queremos simplesmente e por isso que eu vou ilustrar agora com alguns vídeos para que vocês possam perceber como isso é muito mais fluido. Isso muda no mesmo poema, o mesmo vocalizador, ele vai alterando.
porque isso é possível, né? Então, olha só, nós vamos começar com o poema Nas Terras de Cego Rei, que é da autoria do professor Nilson Carvalho, da Universidade Federal do Agreste Pernambucano. Ele é professor de literatura. E o professor Nilson vocalizou o próprio poema e nós realizamos aqui uma montagem. Eu vocalizei o mesmo poema e no vídeo nós realizamos uma montagem. Como o vídeo é um pouquinho mais longo, eu vou apresentar um trechinho, o mesmo trecho, vocalizado por mim e vocalizado pelo professor Nilson Carvalho. É um trechinho curto, mas eu aconselho que vocês possam ver o vídeo completo. É o vídeo do dia 23 de abril, tá certo? O trechinho que nós vamos mostrar para vocês é o seguinte, são 2 estrofes. Eu tinha um olho cinzento, de negro um enredo de rei, que a terra de cor se cobriu. Você que se pinta no açoite, que enxerga a mãe céu bicolor, disputa a que te pariu. Então vamos lá. Eu tinha um olho cinzento, de negro um enredo de rei, que a terra de cor se cobriu. Você que se pinta no açoite, que enxerga a mãe céu bicolor, disputa a que te pariu. Eu tinha um olho cinzento, de negro enredo de rei, que a terra de cor se cobriu. Você que se pinta no açoite, que enxerga a mãe céu bicolor, disputa a que te pariu. Bom, veja só, eu faço uma vocalização muito diferente da vocalização realizada pelo Nilson, porque o professor Nilson opta por manter um determinado ritmo que está em toda a estrutura do poema. Então esse ritmo, essa cadência com que ele repete, ela é mantida pela a precisão dos versos, né? Os versos são muito precisos, então ele vai mantendo esse ritmo e é assim que ele constrói toda a vocalização dele. Eu tento ir para uma performance mais livre, mas ainda assim, dada a precisão dos versos, eu não consigo fugir completamente. Eu ainda mantenho uma determinada cadência, apesar de levantar a voz em determinadas palavras, aproximar o meu rosto do vídeo, né, em determinado momento. Mas o que cria outros aspectos de leitura, né? Cria outras. Em ambos há uma indignação. Vocês podem perceber que há uma indignação em ambas as vocalizações. Entretanto, elas são externadas de modos diversos. Elas aparecem no vídeo de modos diversos, né? Enquanto há uma cadência, um ritmo que faz com que o professor Nilson vá mostrando como um martelo que bate, né? E que continua a bater. Independente do que está acontecendo, esse martelo insiste, resiste e continua. Eu sigo numa indignação que levanta a voz, que se indigna de modo mais agressivo, né? Então vocês vejam que são 2 vocalizações que externadas de maneiras diferentes, a indignação, né, que está no próprio poema. O segundo vídeo que eu quero que vocês vejam é do Wallace Neto. O Wallace é autor do livro Muito Pelo Contrário, é um jovem poeta goiano. O poema dele chama-se Fica. Então nós vamos lá. Vamos ver o poema dele. O poema dele é do dia 30 de maio. Ao contrário de todas as despedidas, não havia neblina nem era manhã. Não trajei meu terno engomado, seu vestido não era azul, seu sorriso não escondia nenhum choro, aliás, não encontrei uma lágrima, o que é de praxe, o que é o mínimo. Não nos encontramos no pier para o último beijo que seria interrompido por um navio com seu barulho de nave espacial. Você não balançou o lencinho, nem parou em seguida para enxugar o rosto.
As outras despedidas ao nosso lado não nos emocionavam e ao mesmo tempo chamavam toda a nossa atenção. Você não pediu meu endereço para mandar cartas, eu não pedi o seu. Você não disse que sentiria saudades, ninguém disse a palavra saudades. A nossa despedida, ao contrário de todas as despedidas, no fundo dizia: foda-se. Veja só que o poema do Wallace, que se chama Fica, é muito interessante, e a maneira como ele vocaliza o que inicialmente parece ser uma vocalização branca, né? Aproxima-se de algo que é uma leitura cursiva, né? Porque a gente quase que não delimita uma estrutura de verso, porque ele faz uma vocalização cursiva, o que dá um certo tom de prosa, de narrativa ao poema dele, né? Mas existe uma temática de um descaso, de um suposto descaso em relação a uma despedida que acontece, né, no poema. Eu digo um suposto, primeiro porque o título do poema é Fica. E, no entanto, é uma despedida que não acontece com os mesmos elementos que o imaginário nosso pode construir de uma despedida, né? Ele vai colocando ele vai enumerando elementos de uma despedida, né? Elementos que não acontecem, né? Nessa despedida que ele está nos contando. Ele vai enumerando e dizendo que isso não aconteceu, né? Então, não havia neblina, nem era manhã, não trajei meu terno engomado, seu vestido não era azul. E nessa enumeração, aonde o não, as sentenças são sempre negativas, né? Essa negativa, ela repetida tantas vezes, ela torna a coisa de modo diverso, né? Onde a gente poderia se questionar, será que então não se queria despedir-se de outra maneira? Né? Que coisa estranha é essa, né? Então, ao contrário de todas as despedidas, mas há um descaso na maneira como o Wallace vocaliza, um gestual que vai apresentando as performances, né? As paradas que ele faz, ao contrário de todas as despedidas, né? Ele marca esse tempo que é um tempo mínimo para poder frisar as despedidas, né? E aí, os elementos todos que ele enumera, no final, ao contrário de todas as despedidas, no fundo dizia foda-se. E aí a gente começa, pela vocalização dele e pela leitura, a gente começa a questionar, será que era foda-se mesmo? Em que medida que era esse foda-se? Tanto não foi assim, é uma descrição tão detalhada do que poderia ter sido e não foi, porque não foi assim, não foi assado como se espera, né, nesse imaginário poético. Então, esse trâmite, essa junção que ele faz, né, de uma vocalização que parece uma vocalização branca se nós estivéssemos preocupados com conceitos aqui, né, que não é o caso. Ele transita para uma performance com gestos muito pequenos, com a mão, com uma aproximação que se faz do rosto, com um riso, né, no final da poesia sendo dita, né? E, por fim, a poesia sem título da professora Eugênia Fraieta, que é professora de literatura e autora do livro de memórias chamado Luquinianas. O vídeo dela é de 12 de maio, tá? Então, nós vamos ver agora. A gente é feito de um monte de perdas que vão se juntando dentro da gente e a gente fica todo preenchido disso. A gente é feito de um monte de perdas que vão se juntando dentro da gente e a gente fica todo preenchido disso. A gente é feito de um monte de perdas
que vão se juntando dentro da gente. E a gente fica todo preenchido disso. A gente é feito de um monte de perdas que vão se juntando dentro da gente. E a gente fica todo preenchido disso. A gente é feto, morte de pedras que vem junto da gente. Enche, fode de gente. Bom, olha só. Particularmente é um poema que me toca, né, muito. Pela beleza do conjunto, né? Uma vocalização feita com muita precisão em torno de uma poesia construída com muita precisão. Existe ao longo, a maior parte, né, do poema, ele se constrói nesse único verso, né, um verso longo. A gente é feito de um monte de perdas que vão se juntando dentro da gente e a gente fica todo preenchido disso. Então a professora Eugênia vai realizar uma vocalização cortada até um dado momento para poder marcar esse verso grande, esse primeiro verso muito longo, que vai se quebrando e vai se avolumando, ele vai se avolumando e criando uma dada tensão, mas é uma tensão que não explode, é uma tensão que retrai, implode. E ela mostra essa implosão, esse trancafiar na própria voz. A voz vai diminuindo. A professora Eugênia é integrante do grupo Corpo de Voz. A voz dela é uma voz mais baixa em relação à minha voz. E não que a minha voz não pudesse fazer essa leitura, mas a tonalidade da voz da professora Eugênia para este poema, porque a minha voz tende a alcançar mais adiante, né? Ela vai muito alta, de modo muito fácil. O fato de ter a voz mais baixa nesse processo, que é um processo onde as coisas se avolumam e para preparar uma dada implosão que não se vê, mas se percebe na voz que quase embarga, nas paradas. Vejam que ela faz uma vocalização cortada, mas esse corte, ele é produtivo, ele é necessário para mostrar que as coisas, ele produz sentido para o poema. As coisas vão se cortando, elas vão se quebrando, isso não significa que elas se tornam menores, porque elas se avolumam dentro de nós, né? E lá no final existe uma mudança, né? Aí no final do poema a gente vê uma mudança desse verso longo do início, o primeiro verso, que vai se quebrando. A gente é feto, morte, de pedras que vem junto da gente, ente, fode de gente. Isso ela já está dizendo já bem baixinho e numa vocalização que já se torna cursiva. Então vocês estão vendo que do necessário, inclusive, porque há uma escrita poética que pede esse tipo de vocalização. Esse é o trabalho do poeta, né? Para que a gente possa perceber a riqueza do trabalho com a linguagem poética. E aí ela torna essa leitura cursiva com uma série de vocábulos que antes não apareceram, mas que eles, na sua construção como vocábulo, e que normalmente são vocábulos formados por duas sílabas, feto, morte, pedras, ente, fode, eles conseguem marcar, simbolizar toda essa angústia que a repetição foi construindo e foi produzindo esse acúmulo,
certo? Muito bem, pessoal, eu proponho aqui então, nesse fim de aula, dessa nossa conversa, né? Eu proponho um exercício para que vocês possam procurar no nosso canal 1, 2 vídeos, 3 vídeos, né? Que vocês julguem interessante e que vocês tentem perceber esses movimentos de vocalização branca, de performance figurativa, de performance livre, de recitação, para que vocês possam fazer esse exercício que eu tentei ilustrar aqui hoje para vocês com essa aula. Isso pode ser muito produtivo, porque são essas, no momento, um dos elementos muito fundamentais da vocalização é que a gente vá fazendo marcas na poesia. Vocês vejam que às vezes eu olho para baixo aqui porque eu estou vendo os poemas que estão comigo e que eu fui marcando aonde o vocalizador fez isso, aonde ele fez assim, e para que eu possa elaborar por que é que ele ampliou a voz aqui, por que diminuiu aqui, por que fez esse tempo, por que parou aqui, né? Então esse pode ser um exercício muito bacana, tá certo? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, né? Se inscrevam no nosso canal. E fiquem bem, tá? Até mais.